Esposa descobre que seu marido está se casando com outra mulher. Mas quando ela chega à igreja com seu filho nos braços, todos ficam surpresos. Camila acordou às 6h30, como sempre. O despertador tocou no mesmo ritmo irritante de todos os dias, mas ela já estava com os olhos abertos, encarando o teto do quarto escuro. Lucas tinha acordado 2 vezes durante a noite chorando, e ela mal conseguiu dormir depois da última. Do lado dela, Rodrigo nem se mexeu. Dormia pesado, como se nada tivesse acontecido. Ela olhou para ele e por um segundo pensou em cutucar, perguntar alguma coisa, mas desistiu. Era sempre assim. Melhor não criar clima ruim logo cedo. Levantou devagar, para não fazer barulho, e foi direto pro quarto do bebê. Lucas dormia tranquilo, agora de barriga para cima e boca entreaberta. Camila sorriu, ajeitou o cobertorzinho e foi para a cozinha fazer o café. Enquanto o pão esquentava na sanduicheira, ela checou o celular. Tinha uma mensagem de Júlia mandada às 2 da manhã. Só dizia: "Depois te conto. Urgente." Camila ficou curiosa, mas não respondeu. Sabia que a amiga vivia metida em confusão. Melhor esperar o que vinha dessa vez. Rodrigo apareceu na cozinha minutos depois, com a camisa do trabalho e o celular colado na mão. Deu um beijo rápido na bochecha dela, meio no automático, e perguntou se tinha café pronto. Ela disse que sim, serviu a xícara e colocou o pão no prato dele. Ele sentou, ainda mexendo no celular, digitando rápido. Camila fingiu que não reparou. Não queria ser a esposa chata que reclama que o marido vive no celular, mas a verdade é que aquilo já estava passando dos limites. "Vai viajar hoje?" ela perguntou, tentando puxar assunto. "Vou. São Paulo. Reunião com o pessoal da matriz." Ele respondeu sem tirar os olhos da tela. "Vai dormir lá?" "Não. Volto amanhã à noite. Só uma bate-volta." Camila assentiu e ficou em silêncio. Rodrigo bebia o café como se tivesse pressa, e de vez em quando dava umas risadas baixas lendo alguma coisa no celular. Ela pensou em perguntar o que era tão engraçado, mas se segurou. Ele parecia bem distante, e ela já sabia que qualquer pergunta agora podia virar briga. Quando ele terminou, pegou a mochila, deu outro beijo rápido nela e disse: "Te amo", do jeito mais automático possível. Camila respondeu no mesmo tom e o viu sair. Só depois que ouviu o portão bater, é que ela soltou um suspiro mais pesado. Era como se ela segurasse o ar o tempo todo enquanto ele estava em casa. Depois que Lucas acordou, a casa ficou mais agitada. Fralda, mamadeira, desenho na TV. Camila tentava manter a rotina o mais leve possível. Ela trabalhava em casa, fazia uns freelas de design gráfico, e o tempo entre um job e outro era todo pro filho. Às vezes, pensava em colocar Lucas na creche, mas com Rodrigo sempre viajando, ela achava melhor deixar como estava, pelo menos por enquanto. Perto do meio-dia, ela ligou para Júlia. A amiga atendeu no segundo toque, com a voz meio ofegante. "Cá, você viu o que te mandei?" "Vi, mas não entendi. Que urgência é essa?" "Cara, você vai me matar, mas eu acho que vi o Rodrigo ontem à noite." "Ué, ele disse que estava em reunião até tarde. Depois foi pro hotel." "Então, ele estava em um restaurante aqui na Savassi, com uma mulher. Bem vestido, ela. Também. Pareciam, sei lá, íntimos demais." Camila ficou muda por uns segundos. O coração apertou, mas ela se obrigou a manter a calma. "Você tem certeza que era ele?" "Certeza absoluta. Eu passei bem do lado. Até pensei em falar com ele, mas achei que ia ser chato. Então só observei. Eles brindaram com vinho e depois saíram juntos no carro dele. Ela entrou no carro, Camila. E ele estava rindo, todo galanteador. Camila se encostou na parede da cozinha, ainda com o celular no ouvido. O barulho da TV do Lucas preenchia o fundo do silêncio que ela mesma fazia. "Tá. Valeu por me contar. Depois a gente se fala." Desligou sem dizer muito mais. Sentou no sofá e ficou olhando pro nada por alguns minutos. Tentava organizar os pensamentos, mas era difícil.
Rodrigo podia ter uma explicação, podia ser alguma colega de trabalho, podia ser uma coincidência, mas no fundo ela sabia que não era. Algo estava fora do lugar, há meses, talvez há mais de ano. No fim da tarde, ela resolveu mexer no computador dele. Ele deixava um notebook velho em casa, que dizia ser do trabalho, mas vivia jogado na estante. Ela nunca tinha fuçado ali antes. Precisou tentar 3 senhas diferentes até acertar. Quando abriu, a maioria dos arquivos era de planilhas, relatórios, apresentações de vendas. Nada demais. Mas uma pasta chamou a atenção. Eventos 2024. Dentro da pasta, tinham algumas fotos e convites em PDF. Um deles, com o nome RNL, em destaque, mostrava data, local e o nome da noiva. Lorena Andrade. Camila sentiu o estômago gelar. O sobrenome não era o dela. E o nome da noiva também não. Ela clicou nas fotos. Rodrigo estava ao lado de uma mulher loira, de sorriso largo e olhos claros. Pareciam felizes. Felizes de verdade. Em uma das fotos, os dois estavam em frente a uma igreja decorada com flores brancas. Ele usava terno, e ela, um vestido de noiva, com manga rendada. Era um ensaio de casamento, e estava datado de 2 semanas atrás. Camila fechou o notebook e ficou imóvel. A respiração acelerava sem controle. Sentia raiva, medo, confusão. E o pior, sentia que tudo o que ela acreditava estava desmoronando. Rodrigo não só estava traindo, ele estava prestes a se casar com outra mulher. Com tudo planejado, com data marcada, com vestido, flores e igreja. E ela ali, no mesmo lugar de sempre, com o filho nos braços. E um mundo que, de uma hora para outra, tinha virado completamente de cabeça para baixo. Camila não dormiu naquela noite. Ficou virando na cama, olhando para o teto, para o relógio, para o berço de Lucas. O silêncio da casa fazia tudo parecer ainda mais estranho. O que ela viu no notebook não saía da cabeça. As fotos, o nome da mulher, o sorriso do Rodrigo. Era como se ela tivesse aberto uma porta e do outro lado tivesse uma vida inteira escondida. Uma vida que ela nunca teve acesso. Uma vida que não incluía ela, nem o filho deles. No dia seguinte, ela acordou com a cabeça pesada. Rodrigo ainda não tinha voltado. Disse que estaria de volta só à noite, então ela tentou seguir o dia como se fosse normal. Deu café para Lucas, respondeu alguns e-mails de trabalho e fingiu que estava tudo bem. Só fingiu. Por dentro, era como se tivesse um buraco no estômago. Ela não queria acreditar logo de cara. Tinha medo de fazer papel de boba. Rodrigo podia ter uma explicação. Talvez fosse um evento da empresa, uma ação de marketing, alguma coisa que ela não entendia direito. Mas quanto mais pensava, menos acreditava nessas possibilidades. O que ela viu não era profissional. Era pessoal demais. Pegou o celular e olhou o perfil de Rodrigo no Instagram. Quase não tinha postagens recentes. As últimas fotos eram de meses atrás. Uma ou outra com ela e o filho, mas tudo bem neutro, sem declarações, sem nada demais. Ela então decidiu procurar o nome da mulher das fotos. Lorena Andrade. No segundo perfil que apareceu, lá estava ela. A mesma mulher. Sorriso largo, cabelo loiro, fotos em viagens, em restaurantes, em lugares caros e em algumas postagens, com Rodrigo. Na legenda de uma das fotos, ela escreveu: "Contando os dias para viver ao seu lado, meu amor." A data da publicação, 4 dias antes. Rodrigo estava supostamente em uma viagem de trabalho naquela semana. Camila apertou o celular com força. Era isso. Não tinha mais desculpa. Não era só desconfiança. Não era só um erro de interpretação. Ele estava com outra, e não era só uma traição de uma noite. Era um relacionamento, um plano, um casamento. Ela não falou com ninguém sobre aquilo naquele dia, nem com Júlia. Precisava pensar, respirar. Não sabia se chorava, gritava ou fingia que nada estava acontecendo. Acabou ficando muda, andando pela casa como um fantasma. Alimentou Lucas,
deu banho nele, colocou um desenho na TV e ficou sentada no sofá, sem conseguir tirar os olhos da tela, mesmo sem prestar atenção em nada. Quando deu 7 da noite, Rodrigo mandou uma mensagem. Chego por volta das 9. Tô cansado, dia puxado. Camila leu a mensagem e não respondeu. Ele chegou quase 10h30, com uma cara de sono, camisa amassada e a mochila nas costas. Ela estava na sala, com Lucas dormindo no colo. Ele deu um beijo rápido na testa dela e perguntou: "Tudo bem por aqui?" Ela respondeu só com um Rodrigo subiu para tomar banho. Enquanto ele estava no quarto, ela pegou o celular dele, que estava carregando na cozinha. A senha era a mesma de sempre. Abriu o WhatsApp. Nada. Vazio. As conversas estavam todas apagadas, e não era a primeira vez que isso acontecia. Camila voltou para o sofá com o celular ainda na mão. Ficou encarando aquela tela limpa como se fosse uma mentira gritando bem na cara dela. Não precisava de palavras. O silêncio já dizia tudo. Rodrigo saiu do quarto depois de um tempo, já de bermuda e camiseta, secando o cabelo. Perguntou se ela queria comer algo. Ela disse que não. Ele foi para a cozinha, fez um lanche e voltou para a sala. Sentou ao lado dela e tentou brincar com Lucas, que ainda dormia. Depois virou para ela. "Tá tudo certo? Você tá esquisita." "Tô só cansada." Ela respondeu sem olhar direto para ele. Rodrigo fez uma cara de quem não acreditou muito, mas não insistiu. Mudou de assunto. Falou alguma coisa sobre o trabalho, sobre um cliente difícil, e Camila fingiu prestar atenção. Só que por dentro, ela estava observando cada palavra, cada movimento, cada pausa. Já não era mais inocente. Estava ligada em tudo. Naquela madrugada, quando ele dormiu, ela ficou acordada de novo. Começou a puxar na memória todos os momentos estranhos dos últimos meses. Viagens de última hora, desculpas mal explicadas, falta de carinho, ausência, até as datas batiam. Ele dizia que estava em São Paulo, mas postava stories de hotel no Rio. Disse que ia para uma convenção, mas voltou com cheiro de perfume, diferente na roupa. Tinha pistas por todo lado. Ela só não queria ver antes. Na manhã seguinte, enquanto ele se arrumava para ir trabalhar, ela falou: "Você vai viajar de novo essa semana?" Rodrigo fez uma cara de dúvida. "Acho que sim. Ainda não tá certo. Por quê?" Só perguntando. Ele a olhou por alguns segundos. Parecia desconfiar do tom. Mas não falou nada. Deu o mesmo beijo rápido e saiu. Dessa vez, Camila ficou parada na porta, vendo ele entrar no carro. Quando o portão fechou, ela já estava decidida. Ia seguir os passos dele. Não ia mais viver, na dúvida. Precisava de provas. Precisava saber de tudo, mesmo que doesse. Mandou uma mensagem para Júlia. "Preciso de você, hoje." A resposta veio na hora. "Tô contigo, onde e quando." E naquele momento, Camila entendeu que não era mais sobre uma desconfiança. Era sobre descobrir a verdade inteira. E ela estava pronta para isso. Camila encontrou Júlia na porta do prédio dela pouco depois das 2 da tarde. Lucas tinha ficado com a mãe de Camila, que topou cuidar do neto sem fazer perguntas. Camila disse apenas que precisava resolver uma coisa urgente. A mãe olhou estranho, mas não insistiu. Júlia já estava esperando do lado de fora, encostada no carro, de óculos, escuros e com aquela cara de quem estava pronta para qualquer coisa. Camila entrou no carro sem falar muito. Só soltou um "bora" e apertou o cinto. "Você tá bem?" Júlia perguntou, quebrando o silêncio depois de uns 2 minutos. "Não tô, mas também não tô mal. Tô num lugar entre os dois, meio anestesiada, sabe?" "Eu sei. E sei também que você vai descobrir tudo. A gente vai fazer isso do jeito certo." Camila respirou fundo. Ela não sabia exatamente o que iam fazer, mas sabia que precisava ver com os próprios olhos. Não queria mais só suposição. Precisava da verdade escancarada. Elas começaram pelo básico. Foram até a empresa onde Rodrigo dizia que trabalhava.
Era uma sala comercial num prédio bonito, mas pequeno, de 2 andares. Camila já tinha ido lá antes, em dias de festa de fim de ano, ou quando levava algum documento para ele. Mas fazia tempo que não passava por lá. Júlia parou o carro do outro lado da rua. As duas ficaram observando a entrada. Tinham combinado de não agir com pressa. Primeiro, ver o movimento, entender os horários, anotar os detalhes, e aí sim pensar em uma forma de ir mais fundo. Depois de uns 20 minutos, viram Rodrigo saindo. Estava de camisa social e calça jeans, carregando uma mochila. Foi direto pro carro. Júlia ligou o motor sem falar nada e seguiu ele com cuidado. Rodrigo pegou um caminho fora da rota de casa. Foi parar num bairro chique, onde estacionou em frente a um prédio novo, com fachada de vidro e portaria toda arrumada. Camila arregalou os olhos. Ele não mora aqui. Isso aqui é flat. Será que ele tá morando aqui? Rodrigo entrou no prédio e sumiu lá dentro. Júlia e Camila ficaram esperando no carro, a uma distância segura. Uns 10 minutos depois, viram ele sair de novo, mas dessa vez não estava sozinho. A mulher loira das fotos, Lorena, saiu ao lado dele, de mãos dadas. Camila sentiu o estômago virar. A mão dela tremia em cima da perna. Júlia segurou o volante com força. Eu vou bater nesse desgraçado. Não, deixa. Eu preciso ver mais. Os dois entraram no carro de Rodrigo e saíram. Camila e Júlia seguiram. O carro deles foi parar num shopping. Estacionaram, desceram e entraram juntos. Andaram como um casal comum, sorrindo de mãos dadas. Passaram por uma joalheria. Camila e Júlia ficaram observando de longe, escondidas atrás de uma coluna. Lorena olhava as vitrines com brilho nos olhos. Rodrigo sorria e falava algo no ouvido dela. Depois, entraram numa loja de roupas finas. Ficaram ali por quase meia hora. Quando saíram, Lorena estava com uma sacola na mão. Logo depois, entraram num café. Camila não aguentou. A gente precisa conversar com ela. Você quer falar? Com a Lorena? Quero. Mas não agora. Eu vou mandar mensagem. Como assim? Você vai mandar mensagem para ela? Sim. Eu tenho o Insta dela. Ela precisa saber quem ele é. Mais tarde, de casa, Camila criou um perfil falso. Um nome qualquer. Sem nada comprometedor. Mandou uma mensagem direta para Lorena. Oi, não quero confusão. Só acho que você merece saber com quem está se envolvendo. E mandou uma foto dela com Rodrigo e Lucas no colo. Uma foto de família, tirada no Natal do ano passado. Lorena visualizou a mensagem na hora. Não respondeu, mas ficou online por vários minutos. Camila ficou encarando a tela, esperando algum tipo de reação, o coração batendo acelerado. Depois de uns 20 minutos, Lorena mandou um áudio. Camila apertou para ouvir. A voz dela era firme, mas dava para sentir que estava abalada. Quem é você? Por que tá me mandando isso? Camila respondeu com calma. Sou a esposa dele, mãe do filho dele. A gente nunca se separou. Ele mente pra você. Só quero que saiba. Lorena demorou pra responder, mas aí vieram mais mensagens. Uma atrás da outra. Começou a perguntar datas, detalhes, se era verdade mesmo. Camila mandou prints, fotos, um vídeo curto onde Rodrigo embalava Lucas pra dormir. Era impossível negar. E então, Lorena sumiu. Do chat. Camila ficou ali, parada, olhando pro celular, se perguntando o que ela ia fazer com aquilo tudo. Sentia alívio por estar descobrindo, mas também sentia uma dor que não dava para explicar. Era uma mistura de raiva e tristeza, como se tudo que ela viveu até ali tivesse sido uma grande mentira. No dia seguinte, Rodrigo chegou em casa como se nada tivesse acontecido. Tentou puxar assunto, brincou com Lucas e perguntou o que ela queria jantar. Camila olhou para ele e respondeu com a voz mais calma que conseguiu. Onde você estava ontem à tarde? Rodrigo travou. O olhar dele se perdeu por um segundo. Camila notou. Tava no trabalho. Por quê? Ela só sorriu de canto. Não disse nada. Subiu com Lucas no colo e trancou a porta do quarto.
Não era hora de brigar. Era hora de esperar. Lorena tinha sumido. Mas ela sabia que ainda ia aparecer. E quando isso acontecesse, a verdade toda viria junto. Camila acordou no sábado com aquela sensação de peso no peito. Tinha dormido mal de novo. Lucas passou a noite agitado e ela, ainda mais. Desde que mandou mensagem para Lorena, a cabeça dela não parava. Ficava imaginando 1000 conversas, 1000 reações, 1000 desfechos diferentes. Só que nada tinha acontecido ainda. Lorena sumiu. Rodrigo continuava agindo como se tudo estivesse bem. Como se fosse só mais uma semana qualquer da vida deles. Mas para Camila não era. Tinha virado outra coisa. O chão que ela pisava agora era frágil, e qualquer passo em falso podia desmontar tudo. Ela olhava para Rodrigo com raiva, com mágoa, com nojo às vezes. Só que também tinha medo. Medo de enfrentar. Medo de dar o próximo passo. Medo do que vinha depois. Ela passou a manhã toda calada. Rodrigo estava em casa, jogado no sofá, celular na mão, como sempre. Lucas brincava no tapete da sala, jogando os bloquinhos no chão. Camila sentou no chão ao lado dele, fingindo estar ali por causa do filho, mas na verdade observava tudo. Rodrigo ria vendo vídeos no celular. Mandava mensagem, saía de um app e ia para o outro, totalmente alheio à presença dela. E foi aí que a notificação apareceu. Camila viu de longe. Na tela do celular dele, apareceu um nome, Lorena A. E a mensagem, a gente precisa conversar. O coração de Camila disparou. Ela olhou direto para Rodrigo. Ele travou por um segundo, rápido demais para quem não tinha nada a esconder. Virou o celular de lado e disfarçou. Preciso resolver um negócio ali no quarto. Já volto, disse ele, levantando rápido. Camila só ficou ali, olhando ele subir as escadas com o celular no bolso. Nem tentava mais esconder. Naquele momento, alguma coisa dentro dela virou a chave. Ela levantou, pegou o Lucas no colo e foi até o quarto dele. Sentou na poltrona de amamentação e ficou lá, abraçada com o filho. O cheirinho dele no pescoço dela ajudava a segurar as lágrimas que insistiam em cair. Rodrigo estava no quarto, provavelmente falando com Lorena, tentando apagar o fogo, mas o incêndio já estava fora de controle. Camila pensou em tudo. Pensou na vida que tinha deixado para trás para construir uma família com ele. No emprego que largou. Nos sonhos adiados. Nas noites sem dormir. Em tudo que fez por eles. E agora estava ali, sozinha, com um bebê no colo, vendo o pai do filho dela se preparando para casar com outra mulher. Ela fechou os olhos por um momento e decidiu. Ela ia até o casamento. Não era para fazer escândalo. Não era para brigar. Era para mostrar. Mostrar quem ela era. Mostrar a verdade. Mostrar o filho. Mostrar o que Rodrigo estava tentando esconder debaixo do tapete. Ela não contou para ninguém ainda. Nem para Júlia. Era uma decisão muito pesada. Mas ela precisava disso. Precisava olhar na cara dele na frente de todo mundo. Precisava mostrar que ele não ia sair por cima dessa vez. No fim da tarde, Rodrigo desceu como se nada tivesse acontecido. Fez carinho no filho, perguntou se Camila queria pedir comida. Ela só respondeu que não estava com fome. Ele insistiu. Tá tudo certo com você? Ela olhou bem nos olhos dele. Tá tudo certo. Só cansada. Rodrigo hesitou. Parecia querer perguntar, mas voltou atrás. Pegou o controle da TV e ficou ali vendo futebol, como se fosse um sábado qualquer. Naquela noite, Camila mandou mensagem para Júlia. Amiga, eu vou precisar de você no sábado que vem. É o casamento. Júlia demorou um pouco para responder. Quando veio a mensagem foi só um tô com você até o fim. No domingo, Camila foi buscar a certidão de casamento no cartório. Disse que precisava da segunda via para um documento. Pegou em mãos, guardou na bolsa como um troféu. Era a prova que ninguém podia negar. Rodrigo era casado com ela, e ainda morava na mesma casa. Dormia na mesma cama. Criava um filho ao lado dela. Durante a semana, ela fez tudo no silêncio.
Organizou a bolsa do bebê. Separou a roupa que ia usar. Era uma calça jeans escura, uma blusa clara de botão e uma jaqueta por cima. Nada chamativo, nada exagerado. Queria chegar com firmeza, não, com espetáculo. Pegou os documentos todos, separou também umas fotos e mandou imprimir 2 cópias de tudo. Caso precisasse, Lucas ia com ela. Era importante. Não ia deixar ele fora disso. Era duro, era pesado, mas era real. Ele tinha o direito de estar ali. Mesmo que não entendesse nada. Mesmo que só visse tudo como mais uma saída com a mãe. Na sexta, Rodrigo viajou. Disse que ia pro interior, visitar um cliente. Camila perguntou o nome da cidade. Ele gaguejou, falou rápido e saiu. Mal deu tchau. Ela só observou. Na madrugada de sábado, Camila não dormiu. Ficou sentada na cama, com Lucas no colo. Pensava no que podia dar errado e no que podia dar certo. Não sabia como ia ser a reação das pessoas, da família da noiva, do próprio Rodrigo. Mas ela não se importava. Não mais. Ela só queria que a verdade aparecesse, do jeito que fosse. O sábado amanheceu nublado, daquele jeito abafado que parece que vai chover, mas não chove. Camila passou a madrugada acordada, andando de um lado para o outro no quarto, com Lucas dormindo no colo. Quando o dia clareou, ela tomou banho, se trocou com calma e arrumou o filho. Botou a roupinha mais bonita que ele tinha, uma camisa branca, com botões, calça azul e sapatinho fechado. Lucas sorria sem entender nada, como se achasse que fosse um passeio especial. E de certa forma, era. Ela olhou no espelho. O rosto estava cansado, os olhos marcados, mas a expressão era firme. Não chorava mais. Agora era outra coisa. Era foco. Era decisão. Júlia chegou pouco depois das 8 da manhã. Estava séria, mas tentou manter o clima leve. Tô aqui. Vambora. Você tá pronta? Camila segurou Lucas no colo, olhou mais uma vez para os papéis dentro da bolsa e só disse: Tô. As 2 entraram no carro e foram em direção à igreja. O casamento estava marcado para as 11. Faltava 1h30 ainda, mas Camila queria chegar antes, ver o lugar, entender como tudo ia acontecer. O caminho foi quase todo em silêncio. Júlia só falava o necessário. De vez em quando fazia carinho no braço de Camila, como quem diz: Tô com você, não solto tua mão. Quando chegaram, a igreja já estava parcialmente decorada. Funcionários montando o que faltava, arrumando flores, mexendo nos bancos. Camila ficou de longe, por alguns minutos olhando tudo pela janela do carro. Não sabia se já descia ou esperava. Mas aí viu um carro conhecido estacionar na lateral. Rodrigo. Descendo com terno claro, óculos escuros e aquele mesmo jeito calmo de sempre. Ela congelou por um segundo. É ele, Júlia também viu. Ficou tensa. E agora? Camila respirou fundo. Ajustou Lucas no colo e abriu a porta. Agora a gente entra. Ela atravessou a rua sem pressa. Cada passo parecia pesar 100 quilos. Júlia vinha do lado, segurando a bolsa com os documentos. Quando chegaram no portão da igreja, foram barradas por um segurança educado, mas direto. Moça, a cerimônia ainda não começou. Só os convidados podem entrar agora. Camila olhou nos olhos dele. Eu não vim como convidada. Vim como esposa do noivo. O segurança fez uma cara de dúvida. Júlia puxou o celular, mostrou a foto da certidão. O homem hesitou, ficou confuso. Pediu para esperar um pouco e foi chamar alguém da equipe da noiva. Uma moça com prancheta e fone de ouvido veio apressada, sorrindo, mas visivelmente estressada. Bom dia, vocês são da família? Camila falou devagar. Eu sou a família que o noivo escondeu. A moça ficou sem reação. Camila não esperou mais. Passou direto. Entrou na igreja com Lucas no colo e pisou no corredor central. Todos os funcionários pararam.
Um ou outro convidado que já estava chegando olhou, sem entender. Júlia veio atrás, firme, sem falar nada. Camila andou até o altar, onde Rodrigo conversava com o padre e 2 padrinhos. Quando ele olhou para a porta e viu ela ali, com o filho no colo, o rosto dele desmontou. Ficou branco. Perdeu a fala. Foi um segundo de paralisia total. O padre olhou para o lado, tentando entender o que estava acontecendo. Rodrigo deu um passo para frente. Camila, o que você está fazendo aqui? Ela manteve a postura. A voz saiu firme. Vim ver seu casamento. Com meu filho e com a certidão de casamento no bolso. O burburinho começou. Os padrinhos se entreolhavam, confusos. Um deles perguntou em voz baixa. Rodrigo, que história é essa? Camila tirou da bolsa os papéis. Mostrou o documento na frente de todos. Um fotógrafo, que já testava as luzes, registrou a cena. Não sabia o que estava acontecendo, mas percebeu que aquilo ia ser importante. Rodrigo tentou se aproximar. Camila, a gente conversa lá fora. Agora você quer conversar? Depois de esconder nosso filho, nossa casa, nossa vida inteira? Lorena apareceu na porta lateral da igreja. Estava de robe branco, acompanhada da maquiadora e da mãe. O olhar dela encontrou o de Camila. A mãe da noiva percebeu primeiro a confusão e sussurrou algo no ouvido da filha. Lorena desceu as escadas devagar, já sem entender nada. Quem é ela? Lorena perguntou em voz alta, apontando para Camila. Rodrigo ficou travado. Não respondeu. Camila deu mais um passo. Eu sou a esposa dele, oficial, casada no civil, mãe do filho dele. A igreja congelou. Os poucos convidados que já estavam ali começaram a se levantar, tentando entender o que estavam presenciando. A mãe de Lorena segurou a filha pelos braços. Isso é verdade? Rodrigo, isso é verdade? Ele balançou a cabeça negativamente, tentando negar, mas não conseguiu falar. Camila tirou o celular do bolso, mostrou fotos, vídeos, datas. O padre deu 2 passos para trás, visivelmente desconfortável. Lorena ficou imóvel. As lágrimas começaram a cair. Ela soltou a mão da mãe, olhou para Rodrigo como se não reconhecesse mais aquele homem na frente dela. Você mentiu para mim? Rodrigo tentou encostar nela. Lorena se afastou, furiosa. Sai de perto de mim! Sai de perto! A igreja virou um caos. Um dos padrinhos puxou Rodrigo para o canto. O segurança veio até Camila, perguntando se ela queria sair por uma porta lateral. Ela disse que não. Ficou ali parada, com o filho no colo, no meio da igreja. E pela primeira vez, depois de tudo, sentiu um certo alívio. A igreja estava muda, aquela coisa pesada no ar, como se o tempo tivesse congelado. Rodrigo parado no meio do corredor, com a mão ainda estendida para Lorena, que se afastava. Camila firme, com Lucas no colo, encarando tudo sem desviar o olhar. As pessoas que já tinham chegado olhavam umas para as outras, sem entender se aquilo era real ou algum tipo de brincadeira estranha. O padre deu um passo para o lado, limpou o suor da testa e tentou se aproximar. O que está acontecendo aqui? Isso é algum mal-entendido? Camila só olhou para ele e balançou a cabeça devagar, como quem diz, não é não. Lorena se virou para o pai, que acabava de entrar na igreja, puxando a barra da calça para não tropeçar. Ele veio andando com pressa, olhou para o rosto da filha e depois para o Rodrigo. O que está havendo? Lorena apontou direto para Camila. Aquela mulher ali, ela é casada com o Rodrigo e tem um filho com ele. O pai dela olhou para Camila, depois para o bebê, depois para o genro. Foi questão de segundos para mudar a expressão, de confuso para indignado. Rodrigo tentou falar, mas gaguejava. Não é bem assim. Eu posso explicar. Camila deu um passo à frente, tirou da bolsa a certidão de casamento mais uma vez e entregou na mão do pai de Lorena. Tá tudo aqui. Data, local, assinatura. Eu sou a esposa dele, senhor. O homem leu o documento. Ficou vermelho.
Segurou o papel com as 2 mãos, como se fosse uma bomba. Olhou para Rodrigo, que parecia cada vez menor no meio do salão. Você tem noção do que tá fazendo? Você ia casar com a minha filha hoje. E já é casado? Rodrigo tentou se justificar. A relação com a Camila acabou. A gente estava separado. Camila interrompeu, com a voz mais firme do que nunca. Separado? A gente mora junto. Dorme na mesma cama. E ele estava ontem à noite comigo e com o nosso filho. Ele nunca saiu de casa. Lorena começou a chorar de novo. A mãe dela puxou a filha para um banco e a abraçou. O fotógrafo seguia registrando tudo, agora mais escondido, sem saber se podia ou não. Um convidado tirou o celular do bolso e começou a filmar. Júlia se aproximou de Camila e sussurrou no ouvido dela. Isso vai parar na internet em 10 minutos. Rodrigo percebeu e olhou em volta nervoso. Foi quando fez a pior escolha do dia. Tentou colocar a culpa em Camila. Você veio aqui para me expor. Veio para destruir o meu dia. O dia da Lorena. Camila soltou uma risada seca. Eu vim aqui porque você ia casar com outra mulher enquanto ainda era casado comigo. E com um filho pequeno que você nunca contou para ela. Quem destruiu esse dia foi você. Sozinho. A igreja ficou ainda mais silenciosa. A tensão era tanta que dava para ouvir os passos do segurança vindo lá do fundo. Rodrigo virou para o padre como se buscasse algum tipo de salvação. Padre, por favor, me dá 5 minutos. Só 5. Mas o padre já tinha fechado o livro de cerimônia. Cruzou os braços, sério. Esse casamento não vai acontecer. Isso é crime. E com licença, mas eu não vou ser cúmplice disso. Rodrigo perdeu a cor. Olhou. Em volta, sem saber onde enfiar a cara. Começou a andar de um lado para o outro, coçando a nuca, falando coisas desconexas, tentando encontrar uma saída. Júlia tirou o celular da bolsa, ligou para alguém e falou baixinho. Pode vir. Já aconteceu. Lorena se levantou do banco, foi até Rodrigo e encarou ele de frente. Os olhos dela estavam vermelhos, mas a voz saiu seca. Você destruiu tudo. Tudo. E eu te amava. Rodrigo tentou segurar a mão dela. Ela puxou de volta. Eu nunca mais quero ver você. Camila ficou parada no mesmo lugar. Sentia o coração batendo forte, mas não queria perder o controle. Lucas começou a resmungar, incomodado com o ambiente pesado. Ela fez carinho na cabeça dele e saiu andando devagar até o fundo da igreja. Enquanto isso, mais convidados chegavam e esbarravam na cena. Era como entrar em um filme no meio, sem entender o roteiro. Gente cochichando, gente gravando, gente de boca aberta. Um dos padrinhos tentou contornar a situação, falando que o casamento ia atrasar. Outro dizia que talvez fosse cancelado. Ninguém tinha certeza de nada. Rodrigo foi atrás de Camila, andando rápido, meio desesperado. Camila, espera. Por favor, deixa eu falar com você. Ela parou, virou de frente, mas manteve distância. Agora você quer falar? Agora que sua máscara caiu? Eu ia contar. Eu juro. Eu só... me perdi. Perdeu foi a vergonha. Ele ficou calado. Pela primeira vez, sem palavras. Só o som do bebê resmungando e o burburinho do pessoal ao fundo preenchia o espaço. Júlia se aproximou e puxou Camila pelo braço. Bora. A gente já fez o que tinha que fazer. Rodrigo ainda tentou impedir, mas o segurança apareceu do lado, educado, mas firme. Melhor o senhor deixar. Camila passou pelos convidados, saiu pela porta, da frente com Lucas no colo, cabeça erguida, passo firme. Júlia vinha ao lado de cabeça baixa, mas orgulhosa. Do lado de fora, já tinha gente esperando, inclusive uma repórter que ouviu o burburinho e apareceu com o celular na mão. Camila não falou nada, só entrou no carro e bateu a porta. No retrovisor, viu Rodrigo parado na porta da igreja. Sozinho, suando. Desmontado. O mundo dele tinha caído. E o dela?
estava só começando a se reconstruir. O vídeo caiu na internet antes do almoço. Foi postado por um dos convidados, provavelmente sem nem pensar nas consequências. Tinha pouco mais de 2 minutos, mas era o suficiente para causar um estrago enorme. Mostrava Camila entrando na igreja com Lucas no colo, Rodrigo congelado no altar, Lorena em choque e o momento exato em que Camila dizia: "Eu sou a esposa dele. E esse aqui é o filho que ele nunca contou para ninguém." Não deu meia hora e o vídeo já tinha se espalhado em grupos de WhatsApp, páginas de fofoca, perfis de Instagram que vivem de expor traições e barracos reais. E o título era sempre o mesmo: mulher invade casamento do próprio marido e revela tudo diante da noiva. Camila estava em casa, com Lucas dormindo no colo, quando viu a notificação. Júlia já tinha ligado minutos antes, gritando no telefone: "Tá em tudo quanto nuna. É lugar." Já vi o vídeo em 3 grupos diferentes. Camila não sabia se ria ou chorava. O mundo inteiro agora sabia da história. A vergonha de Rodrigo tinha virado pública, mas junto com isso, a vida dela também estava exposta. Ela não tinha pedido por isso. Não queria fama, nem escândalo. Só queria justiça. Queria mostrar que não era ela quem tinha errado. Só que agora não tinha mais volta. Enquanto as visualizações aumentavam, os comentários pipocavam sem parar. Gente elogiando a coragem dela, gente chamando ela de rainha, guerreira, exemplo. Mas também tinha gente chamando de exagerada, dizendo que expôs o filho, que queria aparecer. Camila tentou não ler tudo. Só que era difícil. Era como ver o próprio nome virar notícia num mundo onde todo mundo tem opinião. O que ela não esperava era o que vinha depois. No final da tarde tocaram a campainha. Camila olhou pelo olho mágico e viu uma repórter de cabelo preso, microfone na mão, e um cinegrafista logo atrás. Ela recuou, o coração acelerou. Júlia, que estava com ela, correu para a sala. "É da TV. Querem te entrevistar." "Eu não vou falar com ninguém." "Então eu falo." Camila foi pro quarto com Lucas no colo. Júlia abriu a porta, saiu e conversou com a equipe do lado de fora. Disse que não iam dar entrevista, que Camila estava cansada, que precisava de paz. A repórter insistiu, tentou dar um jeitinho, mas Júlia bateu a porta com educação e fim de conversa. Só que o vídeo já tinha vida própria. Horas depois, Camila recebeu uma mensagem no direct de uma mulher chamada Silvana. O texto era simples. "Oi, vi o vídeo. Eu também fui noiva do Rodrigo. Em 2016. Ele sumiu 2 dias antes do casamento. Queria conversar com você." Camila congelou. Respondeu na hora. Silvana contou tudo. Disse que conheceu Rodrigo numa viagem, namoraram por quase 1 ano. Marcaram casamento. Ele parecia perfeito, atencioso, presente. Mas 2 noites antes da cerimônia, ele disse que precisava viajar de última hora a trabalho e nunca mais voltou. Desapareceu. Sumiu do mapa. Ela ficou arrasada, mas nunca teve nenhuma prova contra ele. Só agora, vendo o vídeo, entendeu que não era loucura. Rodrigo fazia isso com outras mulheres. Camila ficou mexida com aquilo. Era mais grave do que pensava. Rodrigo não era só um traidor comum. Ele era metódico. Tinha um padrão. Enganava, sumia, recomeçava. Como se as pessoas fossem descartáveis. Na mesma noite, outro perfil mandou mensagem. Uma moça mais jovem, chamada Tainá. Dizia que também teve um caso com Rodrigo, mas ele se apresentava com outro sobrenome. Falava que era separado, que morava com um irmão, que tinha uma vida complicada. Ela também caiu na conversa por meses. Disse que ele era carinhoso no começo, mas depois começou a ficar estranho, sumia por dias, e um dia desapareceu de vez. Camila ficou sem palavras. Era como abrir uma gaveta que não parava de sair sujeira. Cada nova mensagem era mais uma peça do quebra-cabeça. Rodrigo tinha uma história com cada uma dessas mulheres, e pelo jeito, nenhuma delas sabia da outra. Na manhã seguinte, Camila recebeu uma ligação do RH da empresa onde Rodrigo dizia trabalhar. Uma voz masculina
educada, perguntou se ela era Camila Mendes, esposa dele. Ela confirmou, desconfiada. A gente precisa conversar. O nome dele apareceu em algumas denúncias internas. E o vídeo de ontem chegou até nós. Só queríamos entender o que está acontecendo. Camila marcou de ir até lá no dia seguinte. Levou Júlia com ela, claro. Chegando lá, foi recebida por 2 pessoas. O diretor do setor e uma advogada da empresa. Explicaram que Rodrigo era prestador de serviço, que tinha uma pequena empresa que fazia vendas e parcerias externas. Não era funcionário fixo, mas, nos últimos meses, eles estavam desconfiados de desvio de informações e possíveis fraudes. Camila contou o que sabia, mostrou tudo, inclusive as mensagens que recebeu de outras mulheres. A advogada tomou nota. O diretor ficou em choque. Disseram que iam investigar mais a fundo e agradeceram pela coragem. No carro saindo dali, Camila desabafou. Eu achava que ele era só um canalha comum. Mas ele é um mentiroso profissional. Ele vive disso. Júlia só segurou a mão dela. E agora, todo mundo tá vendo isso. E ele vai ter que pagar. Enquanto voltavam para casa, Camila abriu o celular e viu mais. Uma mensagem nova. Era um convite para participar de um programa de TV ao vivo na segunda-feira. Ela não respondeu. Ainda não sabia se queria ir tão longe com isso. Mas no fundo, sabia que não dava mais para voltar atrás. A verdade já tinha saído. E não ia mais caber de volta em nenhum armário. Rodrigo sumiu. Foi assim, do nada. Um dia depois do escândalo na igreja, depois do vídeo viral, depois de Camila começar a receber mensagem de tudo quanto é lado, ele desapareceu. Não voltou para casa. Não respondeu nenhuma mensagem. Não atendeu uma ligação sequer. Nada. O celular chamou 1 ou 2 vezes e depois começou a cair direto na caixa postal. Camila nem se surpreendeu. No fundo, ela já esperava por isso. Rodrigo nunca foi de enfrentar problema. Sempre que a coisa apertava, ele dava um jeito de escapar. Era do tipo que some, finge que nada aconteceu e aparece dias depois, como se estivesse voltando de um feriado qualquer. Mas dessa vez era diferente. Dessa vez, ele não estava fugindo só de uma briga de casal. Estava fugindo da própria imagem arruinada, do nome estampado em vídeo, em rede social, em conversa de grupo. Fugindo da verdade. Na segunda-feira, Júlia foi até a casa de Camila logo cedo. Elas tomaram café em silêncio. Lucas brincava no chão da sala, batendo 2 brinquedos um no outro, enquanto as 2 tentavam entender o que podia vir depois. Ele não vai aparecer, amiga. Tá escondido. Eu sei. Mas ele não vai conseguir se esconder para sempre. Camila abriu o celular. Mais uma notificação. Era um novo vídeo. Dessa vez de um canal do YouTube que fazia react de barracos da internet. O cara narrava o vídeo, do casamento como se fosse final de campeonato. Fazia piada, colocava trilha sonora, criava apelido para cada personagem. Chamava Rodrigo de noivo ninja. Júlia até deu risada. Camila também. Mas era uma risada meio amarga. Na terça, ela recebeu uma ligação do advogado da empresa onde Rodrigo prestava serviço. Ele avisou que, oficialmente, o contrato dele tinha sido rompido. Tinham recebido denúncias de 3 mulheres diferentes. Além disso, havia movimentações financeiras estranhas em nome da empresa, feitas a partir do CNPJ do Rodrigo. A polícia já tinha sido informada. Camila desligou o telefone com a cabeça girando. Rodrigo não só era um mentiroso, era um cara perigoso. Na quarta, a advogada que ela tinha contratado, Rebeca, ligou pedindo uma reunião urgente. Camila foi até o escritório com Júlia. Lá, Rebeca contou que tinham tentado notificar Rodrigo judicialmente, mas ninguém o encontrava. Não estava em casa, nem no endereço da empresa, nem na casa dos pais. E tem mais uma coisa, disse Rebeca, abrindo uma pasta. Ela mostrou uma cópia do pedido de passaporte feito por Rodrigo há 2 semanas. Nome completo, CPF, data, tudo, certinho. Ele estava planejando sair do país. Camila fechou os olhos por um segundo. Esse desgraçado ia fugir e deixar a gente para trás como se nada tivesse acontecido. Não ia.
A gente já bloqueou a emissão. E avisamos a Polícia Federal. Rebeca explicou que nesse tipo de caso, onde há suspeita de golpe, abandono de lar e possível tentativa de evasão, dá para pedir medida protetiva e bloqueio judicial de documentos. Foi exatamente o que ela fez. Só que Rodrigo era rápido, e o sumiço dele não era à toa. Na quinta-feira, o pai de Rodrigo ligou para Camila. Ela ficou surpresa. Não falavam havia meses. Ele era um homem quieto, afastado da família, mas educado. Camila, não sei nem o que te dizer. Só tô ligando porque a gente viu tudo, eu e a mãe dele. E ele veio aqui ontem. Camila ficou em choque. Ele tá aí? Não mais. Só passou a noite. Saiu hoje de manhã. Disse que precisava pensar, que tava com a cabeça a mil. A gente nem conseguiu conversar direito. Ele falou pra onde ia. Só disse que ia ficar um tempo fora, mas não disse onde. Camila desligou sem saber o que fazer. Ela queria ter raiva, queria odiar, mas o sentimento era outro. Era uma mistura de nojo, preocupação e decepção. Aquela de doer fundo. No sábado, uma notícia começou a rodar em alguns sites pequenos. Homem acusado de bigamia e estelionato é procurado, após sumiço misterioso. Era Rodrigo. Não tinha foto dele, mas tinha as iniciais, a cidade, o caso do casamento interrompido. A matéria dizia que ele era investigado por enganar 2 ou mais mulheres ao mesmo tempo, prometer casamento, aplicar golpe emocional e até financeiro. Camila leu tudo sozinha no sofá, com Lucas dormindo no berço. Depois mandou o link para Rebeca, que respondeu em seguida. Agora a coisa ficou séria. Na semana seguinte, mais uma surpresa. Lorena entrou em contato. Não ligou. Mandou mensagem. Camila, eu tô com vergonha de tudo, mas queria saber se você aceita conversar pessoalmente. Eu descobri algumas coisas. Acho que você precisa saber também. Camila respondeu. Topo. Marcaram de se encontrar num café discreto no meio da semana. Camila chegou antes, pediu um suco, ficou esperando. Quando Lorena chegou, estava abatida, de óculos escuros, cara lavada. Sentou em silêncio. Eu vim aqui porque eu descobri que o Rodrigo também me enganou com dinheiro. Pegou meu cartão, várias vezes, dizia que era para pagar coisas da empresa. Comprou um monte de coisa no meu nome. Fiquei com dívida. Camila só escutava. Lorena tremia de leve. E ele mentiu até sobre o nome. Eu achei um papel na casa dele com outro sobrenome. Outra identidade. Camila arregalou os olhos. Como assim? Lorena tirou uma folha dobrada da bolsa e colocou sobre a mesa. Era uma cópia. De um documento. Com outro nome. Mesma foto. Mesmo CPF. Mas nome diferente. Uma possível identidade falsa. Acho que ele fazia isso há mais tempo do que a gente pensa. Camila respirou fundo. Ficou olhando o papel por alguns segundos. E ali, naquele momento, ela percebeu que a história estava longe de acabar. A semana seguinte foi estranha. Depois do furacão, da exposição, do sumiço do Rodrigo, da conversa com a Lorena. Tudo parecia mais calmo. Mas não era uma calma boa. Era aquela que vem depois da tempestade, quando a bagunça ainda está espalhada por todo lado, mas não tem mais vento nem trovão. Só sobra o estrago. Camila acordava todo dia com aquela sensação de corpo, pesado. Como se tivesse corrido uma maratona dormindo. Lucas era a única coisa que mantinha alguma rotina na casa. Ele ainda precisava mamar, brincar, trocar fralda. Ainda dava risada vendo o mesmo desenho pela 1000ª vez. Ainda acordava de madrugada querendo colo. Era como se o mundo dele não tivesse virado de cabeça para baixo. E talvez não tivesse mesmo, porque ele era pequeno demais para entender. Mas ela sentia tudo. A vergonha, a raiva, a dor, a humilhação, a solidão, tudo junto e misturado. Ela mal comia, só o básico, um pão com café, um arroz com ovo, às vezes só uma bolacha no meio da tarde. O corpo já dava sinais de cansaço.
dor de cabeça constante, enjoo do nada. A médica de sempre mandou mensagem, perguntando se ela ia marcar consulta. Camila respondeu que sim, mas nem tocou no telefone depois. Júlia ia lá quase todo dia. Levava comida, cuidava de Lucas, limpava a cozinha, organizava o que dava. Era tipo um anjo da guarda que xingava, mas cuidava. Sempre direta, sempre presente. Você não pode se entregar assim, Camila. Você fez o que tinha que fazer. Foi corajosa. Agora precisa levantar e seguir. Camila só balançava a cabeça. Ela sabia que a amiga estava certa. Mas colocar isso em prática era outra história. Não tinha botão para desligar o que ela sentia. A casa ficou diferente. O cheiro do Rodrigo ainda estava nos travesseiros, na toalha esquecida no banheiro, numa camisa jogada no cesto. Ela queria jogar tudo fora, queimar, sumir com qualquer lembrança dele, mas ao mesmo tempo não conseguia. Era como se uma parte dela ainda não tivesse aceitado que aquilo tudo era real. No meio disso tudo, começaram a chegar mais mensagens. Gente de outros estados, outras cidades, algumas mulheres dizendo que já tinham se relacionado com Rodrigo no passado. Outras só mandavam apoio. Algumas compartilhavam suas histórias. Teve uma que escreveu: "Obrigada por ter coragem de aparecer. Eu vivi uma traição parecida, mas nunca consegui falar pra ninguém." Teve outra que disse: "Você me deu forças pra sair de um relacionamento abusivo." Camila lia tudo, chorava sozinha. Às vezes sentia que aquilo era grande demais pra ela, que não dava conta de ser símbolo de nada, que só queria seguir em frente com o filho dela. Mas de algum jeito, aquelas mensagens ajudavam. Faziam ela se sentir menos sozinha no meio da avalanche. Numa noite, depois que Lucas dormiu, ela sentou no chão da sala, com uma taça de vinho barato na mão, e colocou as fotos antigas na TV. Usou o celular para projetar as imagens. Era ela e Rodrigo sorrindo, na praia. Ela grávida. Eles dois montando o quarto do bebê. Ele segurando Lucas recém-nascido. Ela segurando os dois. Ela não conseguia entender como alguém que parecia tão presente, tão envolvido, tão carinhoso, podia ser a mesma pessoa que enganava outras mulheres, usava documentos falsos, mentia como quem respira. Naquela noite, ela chorou. Mas chorou de verdade, de soluçar, de encolher o corpo no chão, de cansar. Chorou não só por causa do Rodrigo, chorou por tudo. Pelos anos que perdeu, pelos sonhos que tinha, pela família que imaginou. Chorou por ela, pela Lorena, por todas as outras que mandaram mensagem. Chorou até o corpo amolecer, até não ter mais lágrima. E depois, dormiu ali, mesmo no chão frio da sala, com o rosto inchado e o coração doído. No dia seguinte, acordou com Lucas cutucando o rosto dela, rindo. Aquilo foi tipo um tapa na cara e um abraço ao mesmo tempo. Ela levantou, tomou banho, amarrou o cabelo e fez um café mais forte. Começou a juntar as roupas dele num saco. Camisa, calça, tênis, cueca. Separou tudo. Deu pra Júlia levar embora. Não quero nada dele aqui. Na mesma tarde, ela ligou pra Rebeca, a advogada, e perguntou como andava o processo. Rebeca explicou que Rodrigo ainda não tinha sido localizado, mas que as investigações estavam avançando. A polícia já tinha nome alternativo, endereço de possíveis amigos e estavam cruzando dados bancários. Ele não vai longe, isso é certo. Camila agradeceu e desligou. Pela primeira vez, em dias, sentiu um pouquinho de ar entrando no peito sem doer tanto. Mais tarde, foi até o mercadinho com Lucas. Coisa simples. Comprar leite, pão, frutas. Mas ali, no corredor do mercado, uma mulher a reconheceu. "Você é aquela moça do vídeo, né?" Camila gelou. "Sou." A mulher sorriu. "Você é muito corajosa. Que bom que mostrou a verdade. A gente precisa disso." Camila agradeceu com um sorriso pequeno. Aquilo era estranho, ser reconhecida assim. Mas também fazia ela lembrar que não era só dor. Tinha força no meio daquilo tudo. Na volta para casa,
Lucas dormiu no carrinho. Camila parou em frente ao espelho da sala. Olhou o próprio rosto. Ainda tinha olheira. Ainda estava abatida. Mas tinha algo diferente no olhar. Não era mais medo. Era cansaço. Mas também era vontade de continuar. De limpar tudo. De construir do zero se fosse preciso. E ia ser. Porque ela sabia que a pior parte já tinha passado. Agora era sobre o que ela ia fazer com o que sobrou. Camila estava começando a respirar de novo quando a coisa piorou. Ela achou que o pior já tinha passado, que agora era só questão de tempo, até a justiça agir, a polícia encontrar o Rodrigo e tudo seguir o rumo certo. Mas não. A história ainda guardava mais porrada, daquelas que a gente não vê chegando. Na terça de manhã, o interfone tocou. Ela atendeu com o bebê no colo, achando que era entrega. Mas do outro lado, uma voz estranha disse: Camila Mendes? Sim. Quem fala? Deixaram um envelope aqui com o porteiro. É pra você. Só assinando. Camila ficou com um pé atrás, mas desceu. O porteiro entregou um envelope pardo, lacrado. Camila abriu ali mesmo, curiosa, e ao mesmo tempo com aquele frio na barriga. Dentro tinha uma notificação extrajudicial, assinada por um advogado representando Caio Figueira. Ela nem sabia quem era esse nome, mas bastou subir pro apartamento e jogar no Google para entender. Caio era o sócio do Rodrigo, um cara que ela já tinha ouvido falar por alto, mas nunca tinha conhecido pessoalmente. Rodrigo falava dele de vez em quando, sempre como um parceiro de negócios, alguém que ajudava nos corres, que tinha contatos, que sabia de tudo no mundo das vendas. Mas Camila nunca deu muita atenção. Achava que era só mais um nome qualquer nos papos de trabalho. Agora não era. A notificação dizia que Caio estava sendo prejudicado moralmente com a exposição pública da história do casamento e das acusações contra Rodrigo. Alegava que a reputação da empresa estava sendo afetada, que ela, Camila, estava ferindo a honra de terceiros, e que se continuasse, poderia ser processada por difamação. Camila ficou parada olhando o papel, sem acreditar no que estava lendo. O cara estava ameaçando ela por falar a verdade, por expor um cara que tinha abandonado o filho, traído uma mulher e mentido para várias outras. Ela mandou uma foto do documento para Rebeca, a advogada. A resposta veio em menos de 2 minutos. Isso é pressão, tentativa de calar você. Já imaginava que ia acontecer. Na mesma tarde, Rebeca ligou. Camila, esse Caio não é só um nome qualquer. Ele tá metido até o pescoço. A empresa que ele tem com o Rodrigo tem movimentações suspeitas há mais de 1 ano. Dinheiro que entra e sai sem registro. Produtos que não são entregues. Clientes fantasmas. E agora tem uma lista de pessoas cobrando serviço que nunca receberam. E o que isso tem a ver comigo? Tudo. Porque ele acha que se você continuar falando, investigando, dando atenção pra mídia, mais gente vai procurar justiça. E se isso acontecer, a casa dele cai junto com a do Rodrigo. Camila desligou o telefone com um nó na garganta. Na mesma noite, ela recebeu uma ligação estranha. Número privado. Atendeu. Ficou muda. Do outro lado, uma voz de homem disse: Já deu, né? Tá se achando agora? Quer aparecer? Quer virar a heroína da internet? Cuidado com o que você tá fazendo. Tem gente que não gosta de mulher metida. Camila gelou. Quem tá falando? A ligação caiu. Só o silêncio depois. Ela sentou na beirada do sofá e ficou ali, segurando o celular com a mão trêmula. Pela primeira vez, desde o escândalo, ela sentiu medo de verdade. Não medo de vergonha, de julgamento. Medo físico. De alguém bater na porta. De alguém fazer alguma coisa com ela ou com o filho. Ligou para Júlia. A amiga foi direto para lá. Cami, você vai registrar BO. Agora. No dia seguinte, Rebeca foi junto com elas até a delegacia. Camila prestou depoimento, registrou a ameaça, entregou o número da ligação, mostrou a notificação do advogado de Caio. O delegado ouviu tudo com atenção. Disse que ia abrir investigação
e que já tinha visto o nome de Caio em outros boletins, mas nada concreto. Camila voltou para casa ainda nervosa, mas mais firme. No fim daquela semana, saiu uma nova matéria em um portal de jornalismo investigativo. A repórter dizia que a empresa de Rodrigo e Caio já tinha sido denunciada antes, mas que os processos nunca iam para frente. As vítimas desistiam, no meio, sumiam, eram silenciadas. A matéria não dizia com todas as letras, mas dava a entender que havia alguém por trás disso tudo que resolvia os problemas, que apagava os rastros, que fazia a coisa morrer. Caio. Camila sentiu a garganta apertar. Agora não era mais só sobre um casamento falso, uma traição ou uma fuga. Era sobre algo maior. Um esquema. Um jogo de mentira armado por dois caras que sabiam muito bem o que estavam fazendo. E ela tinha mexido nessa estrutura. No sábado, chegou uma nova mensagem. Sem identificação. Sem nome. Só uma foto. Era ela, na porta do prédio. Sozinha com Lucas no colo. A imagem claramente tirada de longe. Por alguém que estava vigiando. Ela não pensou duas vezes. Mudou a fechadura de casa. Instalou câmera. Colocou uma tranca extra na porta. E começou a andar com spray de pimenta na bolsa. Júlia passou a dormir lá com mais frequência. Rebeca reforçou o pedido de proteção judicial. E Camila entendeu. Agora, além de buscar justiça, ela ia ter que lutar para se proteger. Porque o inimigo se mostrou. E ele não era só cruel. Era perigoso. Depois da foto na porta do prédio, Camila entendeu que o jogo tinha mudado. Não era mais só sobre traição, nem sobre justiça. Agora era pessoal. Era ela, o filho dela, e um homem que estava tentando calar tudo na base do medo. E não era qualquer homem. Caio era liso, esperto e perigoso. Não gritava, não aparecia, agia no silêncio, na sombra. A foto foi só o começo. 2 dias depois, Camila recebeu uma carta, sem remetente, na caixa de correio. O envelope era simples, mas por dentro, o papel dizia só uma frase. Você quer mesmo colocar sua família em risco por causa de um escândalo velho? Ela leu e o sangue gelou. Não tinha assinatura, não tinha nome, mas a letra parecia de alguém que queria mostrar que podia fazer mais. Como quem diz, tô perto, tô vendo, e se você continuar, vai se arrepender. Camila respirou fundo. Pegou o papel com um pano para não deixar digital. Guardou num envelope plástico e ligou para Rebeca. A advogada foi até a casa dela no mesmo dia. Isso aqui é ameaça direta. A gente vai levar para a delegacia agora. Foram. Abriram um novo boletim. A polícia pegou a carta para perícia. Prometeram reforçar o acompanhamento do caso. Disseram que iam tentar acelerar a medida protetiva. Mas Camila sabia que papel e medida não paravam bala. E embora ela não achasse que o nível tinha chegado nesse ponto, a sensação de estar sendo observada era real demais. Começou a evitar sair sozinha. Levava Lucas só para lugares próximos. Passou a avisar a Júlia toda vez que ia sair. Instalou o aplicativo de rastreamento no celular. E sempre olhava para os lados 2 vezes antes de entrar no prédio. Na quinta, enquanto mexia no computador para tentar mandar uns orçamentos de trabalho, uma mensagem pulou na tela do e-mail. Assunto. A verdade tem 2 lados. Era de um remetente que parecia aleatório, mas quando ela abriu, era Caio. Direto. Você pode continuar se fazendo de vítima, mas já tá passando dos limites. Eu tô tentando manter as coisas no controle, mas se você continuar com essa palhaçada, vai acabar prejudicando seu próprio filho. Isso não é ameaça, é aviso. Camila sentiu um nó na garganta. Ele colocou o nome do Lucas no meio. Mexeu no ponto que ela mais protegia. Aquilo foi o gatilho. Ela tirou print, encaminhou para Rebeca, para a delegacia e dessa vez postou nos stories, sem marcar ninguém. Só o print e uma legenda. Agora estão tentando me calar com medo, mas eu não vou me esconder. A postagem teve mais de 30 mil visualizações em poucas horas. Gente apoiando, mandando força, oferecendo ajuda.
E claro, haters. Gente dizendo que ela estava querendo aparecer, que era exagero, que devia superar. Mas Camila nem deu bola. Não apagou nada. Deixou lá. Era a verdade dela. E ela estava cansada de engolir. Na madrugada daquela sexta, por volta das 2:30 da manhã, alguém tocou o interfone. 3 vezes. Curto. Seco. Ela levantou da cama, o coração disparado, e olhou pela câmera. Não tinha ninguém. Silêncio total na rua. Ela ficou parada na frente do monitor, esperando mais um sinal. Nada. Só a luz do poste e o barulho do vento. Voltou pro quarto e passou o resto da noite acordada. Lucas dormia tranquilo. Camila não. Cada barulho parecia um passo. Cada sombra, um vulto. Na manhã seguinte, chamou o porteiro e pediu para ver as câmeras. Viram um homem de boné e máscara, parado perto do portão por poucos segundos, olhando para cima. Depois virou e saiu. Não deu para identificar, mas já era o suficiente para provar que não era paranoia. No mesmo dia, Rebeca ligou com uma notícia importante. Consegui a autorização emergencial da juíza. Você e o Lucas estão oficialmente sob medida protetiva. A polícia vai acompanhar. E já podemos abrir processo contra o Caio por coação e ameaça. Camila suspirou fundo. Não era o fim, mas era uma pequena vitória no meio do caos. No domingo, ela acordou com uma nova mensagem no WhatsApp. Era um número salvo com o nome Fernanda, cliente antiga. Ela abriu. Era uma mulher de uns 40 anos, que dizia ter conhecido Caio pessoalmente. Ele é pior do que o Rodrigo. Manipula as pessoas. Já tentou me envolver num rolo de contrato falso. Quando recusei, ele fez minha vida virar um inferno. Você precisa tomar cuidado. Ele tem contatos em tudo quanto é lugar. Advogado, policial, contador, tudo na base do favor. Camila respondeu agradecendo. Pediu detalhes. A mulher disse que preferia não se envolver mais, que só queria alertar. Camila entendeu. Não era todo mundo que tinha coragem de ir até o fim, e ela nem julgava. Só estava grata por mais um pedaço do quebra-cabeça. Na segunda, Rebeca apareceu com um plano. A gente vai virar o jogo. Chega de só reagir. Vamos agir agora. Como? Você vai processar os dois, Rodrigo e Caio. Vamos entrar com ação, criminal e civil. Vamos provar que você foi vítima de um golpe, que o filho foi exposto a risco e que estão tentando te silenciar com ameaça. Já tenho tudo aqui. Camila leu o documento. Tava tudo ali. Datas, prints, e-mails, cartas, relatos. Ela assinou sem pensar 2 vezes. E naquele momento, percebeu uma coisa. O medo ainda existia. Mas não mandava mais nela. O que antes era medo, agora era plano. Camila passou a semana inteira reunindo tudo. Absolutamente tudo. Imagens, mensagens, áudios, fotos antigas, conversas salvas, recibos, testemunhas. Ela virou uma máquina de organizar, prova. Rebeca mandou um checklist por e-mail, e ela foi ticando um por um, linha por linha, sem deixar passar nada. Era o contra-ataque. Agora eles que corram, Rebeca disse com firmeza. A ação foi aberta numa quarta-feira, com 3 frentes, uma criminal, uma cível e uma denúncia formal na corregedoria contra qualquer tentativa de obstrução ou ameaça feita por Caio. Rodrigo foi citado diretamente como responsável por abandono, fraude e falsidade ideológica. E junto, entrou também a petição de pensão para Lucas, com pedido de urgência. Camila assinou os papéis com a mão firme, sem tremor, sem dúvida. Na quinta, o nome de Rodrigo apareceu oficialmente no sistema como réu em processo judicial. Um jornalista que acompanhava o caso compartilhou no Twitter e o nome dele voltou para os assuntos mais comentados. Dessa vez, não era sobre o vídeo do casamento. Era coisa mais pesada. Processo na justiça, investigação por bigamia, risco de prisão. Caio, por outro lado, continuava agindo pelas beiradas. No sábado, chegou uma notificação. Dessa vez não era ameaça. Era uma tentativa de acordo. No papel, Caio oferecia indenização amigável caso Camila concordasse em retirar as acusações e parar de se expor na mídia. A quantia era alta,
bem alta. Camila olhou para o papel por alguns segundos. Era como se alguém jogasse um saco de dinheiro sujo na mesa e dissesse: "Fica quieta e isso tudo acaba aqui." Ela ligou para Rebeca na mesma hora. "Você já sabe o que eu vou dizer, né?" "Eu sei, mas vou perguntar só por protocolo. Quer aceitar?" "Nem fodendo." Rebeca riu no telefone. Era isso que eu precisava ouvir. Na segunda, o caso já estava rodando em vários grupos de advogados. Era conversa entre juízes, promotores, estudantes de direito. Muita gente curiosa. Muita gente torcendo. E, claro, gente tentando atrapalhar. Camila recebeu mais uma mensagem esquisita. Número novo. Texto curto. "Você já ganhou atenção demais. Aproveita e some com dignidade." Ela nem respondeu. Só printou, encaminhou para a delegacia e bloqueou. Rebeca avisou que o juiz aceitou o processo e que Rodrigo teria que se apresentar dentro de 7 dias. Caso contrário, viraria procurado oficialmente. Um mandado podia ser expedido. Na mesma noite, Camila recebeu uma ligação inesperada. Era um dos ex-funcionários da empresa de Rodrigo e Caio. "Oi, é a Camila, né? Eu vi o vídeo. Depois, acompanhei tudo. Eu trabalhei com eles por quase 1 ano. Saí faz pouco tempo. Mas tem coisa que você precisa saber. Eles marcaram de conversar num café discreto, num bairro afastado. Camila levou Júlia junto, claro. O homem de uns 30 e poucos anos chegou com mochila, olhou para os lados e sentou com uma expressão nervosa. Eu não tô aqui para me meter, mas eu tenho acesso a uns arquivos. Coisa que o Rodrigo mandava apagar depois que usava. Contratos falsos, documentos, dados de cartão de cliente. Camila arregalou os olhos. Você tá dizendo que ele aplicava golpe com CPF dos outros? Tô. E Caio sabia. Ele dava cobertura. Os dois lavavam dinheiro por fora com empresas fantasmas. Criavam cliente falso, fechavam negócio e embolsavam, sem entregar nada. E você tem prova? Tenho parte. O que eu consegui salvar antes de sair. Mas tem mais coisa que tá na nuvem. E se você me ajudar, eu consigo pegar o resto. Camila ligou pra Rebeca ali mesmo. A advogada falou com o cara, orientou, combinou de colher depoimento formal no dia seguinte, no caminho de volta pra casa. Júlia falou: Eu tô começando a achar que isso tudo é maior do que a gente pensava. Camila ficou em silêncio. Ela já tinha sentido isso. Desde o momento em que começou a receber ameaças, a ter que trancar a porta 2 vezes antes de dormir, ela sabia. Não era só sobre traição, era esquema, era golpe. E agora ela estava no centro da coisa toda. 2 dias depois, o ex-funcionário entregou os arquivos. Vídeos, planilhas, prints. Camila viu coisas que nem imaginava. CPF de gente desconhecida, comprovante de transferência entre contas, e-mails trocados entre Rodrigo e Caio combinando ajustes em documentos. Tudo isso foi entregue formalmente à justiça. O processo deu um salto. Rebeca ligou à noite. A juíza autorizou o bloqueio de bens dos dois. E já tem delegado querendo interrogar o Caio. A casa tá começando a cair. Camila desligou e ficou, parada na varanda. O céu estava limpo. A rua, silenciosa. Lucas dormia no quarto. E ela ali, com um café na mão, sentindo pela primeira vez em meses uma pontinha de vitória chegando. Ainda não era o fim, mas ela não ia mais correr. Agora, quem ia correr? Era eles. A intimação saiu numa manhã de sexta. Rodrigo e Caio tinham 7 dias para se apresentar à justiça. Caso contrário, virariam procurados oficialmente. Não era mais ameaça de processo, não era conversa de rede social. Era justiça de verdade batendo na porta deles. Camila recebeu a notícia no mesmo dia em que Lucas aprendeu a dizer mamãe, bem claro, com a voz firme. Ela sorriu e chorou ao mesmo tempo. Porque no meio de tanta coisa pesada, aquilo era a vida acontecendo. Era o filho crescendo, do jeitinho dele, com aquela pureza que ela jurou proteger até o fim.
mas não dava para respirar por muito tempo. No sábado, a imprensa começou a noticiar que a investigação tinha dado um salto, e era por causa dos documentos entregues pelo ex-funcionário. O nome do Rodrigo apareceu de novo, agora associado à lavagem de dinheiro e estelionato. O nome de Caio também. Só que Caio ainda estava solto, fazendo de tudo para parecer que estava no controle. Na segunda, Rebeca ligou cedo. Conseguimos. A juíza aceitou o bloqueio dos bens. Eles não podem vender carro, imóvel, nem movimentar as contas. Camila soltou um "graças a Deus" e ficou muda. Tava digerindo ainda. Era mais uma peça virando a favor dela. E tem mais. Rebeca completou. Um dos e-mails que a gente entregou mostra Caio admitindo que Rodrigo usava nome falso. A gente vai usar isso para pedir prisão preventiva dos dois. Era isso. A virada. A justiça começou a bater pesado. A polícia foi até o endereço onde Rodrigo dizia morar. Nada. Foram no da mãe dele? Nada. Foram no da tal empresa? Nada também. Ele estava sumido fazia semanas. Era como se tivesse evaporado. Mas Caio não. Na quarta, Camila recebeu uma mensagem de Rebeca com um print. Caio tinha dado uma entrevista para um podcast pequeno, tentando limpar a própria imagem. Falou que não sabia de nada, que foi enganado pelo sócio e que lamentava profundamente o sofrimento da mulher envolvida. Mulher envolvida. Camila riu alto quando leu isso. Era assim que ele se referia a ela. Como se fosse uma figurante no próprio filme. Na mesma hora, ela fez um vídeo simples, sem filtro, no quarto de casa, com o Lucas dormindo ao fundo. Eu sou a mulher envolvida. Eu sou a esposa que foi enganada. Sou a mãe do filho dele. E agora vocês estão vendo que não era drama nem exagero. Era crime mesmo. E quem tem culpa vai ter que pagar. O vídeo bateu 200 mil views em 2 dias. Gente do país inteiro, comentando. Mulheres contando histórias parecidas. Advogados explicando detalhes do processo. Era como se todo mundo estivesse torcendo pela mesma coisa. Ver justiça acontecer. No sábado, Camila foi chamada para uma audiência preliminar. Era coisa técnica, para apresentação de provas e definição dos próximos passos. Ela se arrumou, cedo, colocou uma roupa simples, mas firme, calça escura, blusa branca, cabelo preso. Queria passar a imagem certa, de alguém que não se escondia mais. Chegando lá, o clima era tenso. O juiz parecia sério, mas atento. Caio estava presente, acompanhado de um advogado caríssimo. Rodrigo não apareceu. Camila ficou numa sala separada, aguardando ser chamada. Rebeca foi com ela o tempo todo. Fica tranquila. Você só vai responder o que perguntar. E se não quiser responder, diz que prefere falar depois. A gente tá preparada. Quando entrou na sala, sentiu o coração acelerar. Caio não olhou para ela. Ficou de cabeça baixa, fingindo mexer em papéis. O juiz começou a sessão, ouvindo primeiro os advogados. Depois, chamou Camila para depor. Ela sentou. Mãos sobre as pernas. Olhar fixo. Voz firme. Contou tudo. Do início ao fim. Sem inventar nada. Só a verdade. E a verdade, dita com calma, pesa mais do que qualquer grito. O juiz ouviu. Anotou. Perguntou pouco. Quando terminou, agradeceu e autorizou que ela saísse da sala. Antes de sair, Camila olhou direto para Caio. Ele olhou de volta. Mas dessa vez, com medo. Na segunda, veio a notícia. O Ministério Público aceitou a denúncia formal contra os 2. Rodrigo e Caio agora eram réus por crime continuado de estelionato, fraude, falsidade ideológica e associação criminosa. E Rodrigo, por abandono de incapaz e bigamia. Era oficial. A justiça tinha virado. E agora era só questão de tempo para cair a sentença. A audiência foi marcada para uma terça-feira, 9 da manhã. Camila passou a noite anterior sem dormir direito. Repetia as respostas na cabeça, revia tudo o que tinha dito até ali, pensava no que podia acontecer. Dessa vez, não era mais uma etapa do processo. Era o confronto. Frente a frente. Rodrigo ia estar lá.
E ela sabia que Caio também. Os dois juntos, sentados no banco dos réus. Ela acordou cedo, deu banho no Lucas, deixou ele com a mãe e foi se arrumar. Colocou uma roupa escura, amarrando o cabelo com firmeza. Olhou no espelho e disse para si mesma: vai dar tudo certo. E se não der, você não tá mais sozinha. Júlia foi junto, como sempre. Rebeca, a advogada, encontrou elas na porta do fórum. Todos estavam com aquela cara tensa, mas determinada. Na entrada, Camila viu a movimentação dos jornalistas. Alguns reconheciam ela, outros perguntavam se podiam entrevistar depois. Ela não respondeu ninguém, só seguiu andando, com o rosto sério. A sala da audiência era fria. Luz branca, cadeiras enfileiradas, paredes sem nada. Camila se sentou do lado de Rebeca, de frente para o juiz. O lugar onde os réus ficavam ainda estava vazio, mas não por muito tempo. O relógio marcou 9h05, quando Caio entrou. Camisa azul clara, blazer escuro, cara de homem calmo. Cumprimentou o advogado dele com um aperto de mão discreto e sentou como se tivesse indo para mais uma reunião de trabalho, fingindo tranquilidade. Camila não tirou os olhos dele. Minutos depois, a porta abriu de novo. Rodrigo entrou, mais magro, cabelo bagunçado, sem o brilho de antes. Usava a mesma expressão de sempre. Uma mistura de não é comigo com tô arrependido. Evitava olhar direto para ela, mas ela viu. A cada passo que ele dava, o peso da culpa parecia empurrar os ombros dele para baixo. Quando ele sentou, o juiz entrou. Todos se levantaram. O silêncio tomou conta da sala. Vamos iniciar a audiência. Os réus estão presentes. A vítima também. O juiz começou falando dos crimes. Leu alto e claro: estelionato, falsidade ideológica, associação criminosa, bigamia e abandono de incapaz. Camila sentiu um arrepio quando ouviu as palavras abandono de incapaz. Era sobre o Lucas, sobre o filho que Rodrigo fingia que não existia. A primeira a ser ouvida foi ela. Rebeca a acompanhou até a frente. O juiz fez perguntas curtas, e ela respondeu tudo sem tremer. Contou como conheceu Rodrigo, como foi o relacionamento, o nascimento do filho, as viagens suspeitas, a descoberta da segunda noiva, o dia do casamento e as ameaças depois. Enquanto falava, Rodrigo olhava para o chão. Caio coçava a mão impaciente. A senhora confirma que nunca houve separação formal entre você e o senhor Rodrigo? Confirmo. Ele morava comigo, dormia na mesma cama e cuidava do nosso filho às vezes. O senhor sabia disso? Perguntou o juiz, virando para Rodrigo. Rodrigo engoliu seco. Achei que a relação tinha acabado. Então por que continuava morando lá? Ele não respondeu. Silêncio. Depois foi a vez de Caio. O juiz queria saber o que ele sabia das mentiras, das movimentações da empresa, das ameaças. Caio se defendeu do mesmo jeito de sempre. Eu só cuidava da parte financeira. Rodrigo cuidava dos contratos. Eu não sabia de nada. Mas foi aí que Rebeca levantou e pediu para mostrar os prints dos e-mails com o nome de Caio, aprovando documentos falsos. Esses aqui são do seu próprio e-mail. O senhor confirma que não sabia? Caio tentou desconversar. Alegou que tinha gente usando o computador dele, que alguém podia ter acesso aos dados. Mas o juiz não engoliu. O senhor está tentando dizer que foi vítima do próprio sócio? Eu fui enganado também. Caio insistiu nervoso. Rodrigo então soltou uma que ninguém esperava. Ele sabia, sim. Ele que começou tudo. Eu entrei depois. O juiz olhou para os dois. Então agora os senhores estão se acusando? Rodrigo continuou. Ele me pressionava. Me dizia que era só fachada, que ninguém ia descobrir. Me ofereceu uma parte dos lucros, para eu manter a história com a Camila de pé enquanto ele fechava negócio com o nome da empresa. Camila ficou em choque. Não porque Rodrigo tinha jogado tudo no ventilador, mas porque agora o jogo virava dentro da própria dupla. Caio bateu a mão na mesa. Mentira. Esse cara é um covarde. Tá tentando se livrar da culpa jogando pra cima de mim.
O juiz mandou os dois se calarem. O clima ficou pesado. Um silêncio tenso tomou a sala. Depois disso, o juiz fez suas anotações. Disse que ia analisar os documentos, ouvir mais testemunhas, mas que a primeira impressão era clara. Os dois estavam envolvidos, cada um à sua maneira. E que a postura agressiva e confusa deles só piorava a situação. Camila voltou para o banco com as mãos geladas. Júlia segurou a dela e apertou. Rebeca se inclinou e falou baixinho. Eles acabaram de se enterrar sozinhos. A notícia saiu numa terça à tarde. Rodrigo Alves e Caio Figueira têm prisão preventiva decretada. Camila recebeu a notificação no celular enquanto dava almoço pro Lucas. Ela parou de mexer a colher no pratinho, respirou fundo e deixou cair uma lágrima ali mesmo, no meio da cozinha. Não era uma lágrima de tristeza. Era alívio. Era como se aquele peso que ela carregava no peito desde o começo daquilo tudo finalmente começasse a soltar. Rodrigo, o homem que ela acreditou por anos, o pai do filho dela, agora era oficialmente um foragido da justiça. Caio, o sócio por trás dos golpes, estava com mandado em aberto e com os bens bloqueados. E o melhor, dessa vez, não tinha mais como escapar. Rebeca ligou em seguida. Caiu, os dois. A gente conseguiu. A juíza determinou prisão preventiva. E o Ministério Público entrou com pedido de busca e apreensão em nome dos dois. Vai sair na TV, e saiu mesmo. Na mesma noite, os dois estavam estampados em todo lugar. Sites de notícia, programa de TV, rede social, grupo de WhatsApp. A história agora tinha mudado de nível. Não era mais só escândalo de traição, era caso de polícia, de justiça, de cadeia. Camila recebeu centenas de mensagens, gente apoiando, mandando força, dizendo que estava torcendo por ela. E também, claro, gente fazendo piada. A internet era assim. Mas dessa vez, ela não deu bola. Tinha coisa mais importante acontecendo. Na manhã seguinte, a polícia bateu na sede da empresa dos dois. Aquela salinha comercial que antes parecia só fachada, agora estava cercada. Levaram computadores, documentos, caixas de papelão cheias de contratos. Uma repórter do lado de fora narrava tudo ao vivo. O nome dela nem era famoso, mas a transmissão viralizou. Camila assistia tudo pela TV, sentada no sofá com Lucas no colo. O filho dela nem entendia o que estava acontecendo, mas ria com o barulho da repórter falando apressada. Camila beijou a cabeça dele e disse baixinho: "A mamãe tá fazendo isso por você, meu amor. Pra você crescer num lugar onde ninguém mente assim pra gente." Caio foi o primeiro a aparecer. 3 dias depois da ordem de prisão, ele se apresentou com o advogado ao lado. Tentou cara de inocente. Disse que era sócio, mas não sabia de nada. Que estava ali para colaborar com a justiça. Mas já era tarde. As provas falavam por si. O juiz mandou direto para o presídio enquanto aguardava julgamento. Prisão temporária transformada em preventiva, sem direito à fiança. A cara dele no vídeo da TV era outra. Pálido, tenso, suando mesmo com ar-condicionado. Um repórter perguntou: "Caio, você tem algo a dizer sobre as ameaças a Camila?" Ele só respondeu: "Sem comentários." Já Rodrigo continuava sumido. A polícia fez buscas em 3 cidades diferentes. Vasculharam o endereço antigo, casa de parentes, hotéis. Nada. Ele tinha simplesmente sumido do mapa. Rebeca sugeriu pedir ajuda para a Polícia Federal. A juíza autorizou. Agora era caso nacional. E se ele tentasse sair do país, seria barrado na hora. Camila ainda olhava pela janela toda vez que ouvia um carro frear perto de casa. A imagem dele na porta, aparecendo do nada, ainda morava no fundo da cabeça dela. Mas cada nova notícia mostrava que ele estava ficando sem saída. 1 semana depois, a justiça autorizou o uso de imagem dele em rede nacional, como foragido da justiça. Aquele mesmo rosto que antes sorria nas redes sociais, que aparecia bem vestido nos stories da Lorena, agora estava no Fantástico, no Cidade Alerta, nos stories dos perfis de fofoca. Camila viu o nome dele nas manchetes. Ex-noivo investigado por bigamia e estelionato é procurado pela PF.
Mulher interrompe casamento e expõe esquema de golpes. Ela virou símbolo, mesmo sem querer. Ganhou seguidor, gente pedindo entrevista, mulher pedindo conselho. Era estranho, confuso, às vezes assustador, mas também era forte. Era como se a dor tivesse virado força, a vergonha tivesse virado coragem. Na terça seguinte, Camila foi chamada para nova audiência. Dessa vez, para definir o andamento do processo contra Caio, que já estava preso. Rodrigo continuava ausente. O juiz leu a lista de crimes: lavagem de dinheiro, falsificação, ameaça, associação criminosa. O processo estava mais sólido do que nunca. Camila não precisou falar muito, só confirmou os fatos. As provas já falavam por ela. Quando saiu do fórum, respirou fundo. Sentiu o ar bater no rosto e pensou: agora eu tô livre, não dele, porque isso ainda ia levar tempo, mas do medo, da dúvida, daquela voz na cabeça dizendo: será que vão acreditar em mim? Acreditaram. Caio estava preso, Rodrigo estava sendo caçado, e ela, viva, inteira não estava não, mas viva, e pronta pro que viesse depois. Camila achava que o pior tinha ficado para trás, que agora era só esperar a justiça fazer o que tinha que fazer. Mas não era. Na quinta-feira à noite, ela estava em casa, deitada no sofá com Lucas dormindo no peito, quando chegou uma mensagem estranha. Era de um número que ela nunca tinha visto, sem nome, sem foto no perfil. Só uma frase: você não sabe nem metade do que ele escondeu. Na hora, ela travou. O coração bateu mais rápido. Leu e releu aquela frase umas 10 vezes. Tentou lembrar se tinha comentado com alguém, se tinha dado o número para alguma pessoa nova, se podia ser mais uma das ameaças de Caio. Mas Caio estava preso. E Rodrigo, sumido. Ela respondeu: quem é? Do outro lado, nada. Só os 2 risquinhos azuis. Quem mandou viu, mas não quis continuar. Camila mostrou para Rebeca no dia seguinte. A advogada ficou em silêncio por alguns segundos. Depois falou: pode ser blefe, mas pode ser alguém que sabe mais coisa mesmo. Vamos com calma. Salva, tira print e me manda. E qualquer novidade, avisa na hora. Durante os dias seguintes, Camila ficou em alerta. Dormia com o celular na mão, deixava todas as luzes acesas, evitava sair sozinha. Até que no domingo chegou outra mensagem: você quer mesmo justiça? Então procura pelo nome Henrique Costa. Vai entender o que eu tô dizendo. Era isso, só isso, sem explicação. Camila copiou o nome e jogou no Google. Milhares de resultados apareceram, mas nenhum que fizesse sentido. Então ela colocou junto o nome de Rodrigo. E aí sim, um link chamou a atenção. Era uma notícia antiga, de 7 anos, atrás, sobre um homem que sumiu no interior do Paraná, envolvido em um caso de estelionato. Nome completo: Henrique Costa de Andrade. A foto era borrada, mas tinha algo familiar. A estrutura do rosto, o jeito do olhar, o sorriso meio torto. Ela ampliou, arregalou os olhos. Era Rodrigo, mais jovem, sem barba, mas era ele. Camila sentiu o chão sumir por alguns segundos. Ele usava outro nome antes, já tinha fugido de outro estado. E aquele nome, Henrique, provavelmente era o verdadeiro. Rodrigo era só mais um personagem que ele criou. Ela mandou o link para Rebeca, que respondeu em caixa alta: meu Deus. Na mesma hora, a advogada entrou em contato com a polícia. O nome Henrique Costa já tinha ficha antiga. Era procurado, em outro estado. Mas o caso tinha sido arquivado por falta de provas. A polícia nunca conseguiu encontrar ele. Ninguém sabia o paradeiro, até agora. Camila passou o resto do dia tentando juntar as peças. Rodrigo tinha passado por pelo menos 3 estados, usado nomes diferentes, criado empresas falsas, enganado mulheres, feito filhos e desaparecido. Era um golpista de longo prazo, um mestre em fugir, e ela, sem saber, tinha vivido uma vida inteira com um homem que nem existia de verdade. Na segunda, mais uma mensagem. Henrique teve ajuda, sempre teve.
E não é só o Caio. Camila respondeu. Você quer me ajudar ou só me assustar? Demorou, mas veio a resposta. Quero que ele pague, mas tem coisa que você ainda não viu. Procura o nome Catarina Duarte. Pergunta quem é. Ele vai entender. Camila procurou. Encontrou um caso de desaparecimento, 4 anos atrás. Uma mulher de 30 anos, de Curitiba, namorava um homem que conheceu pela internet. O nome do cara? Rodrigo Alves. O mesmo nome que ele usava com Camila. A descrição batia. Moreno, alto, vendedor, simpático. Depois de 2 meses de namoro, ela desapareceu. Sumiu sem deixar rastro. Camila sentiu o estômago embrulhar. Foi até o banheiro e vomitou. Não era só golpe, não era só traição. Podia ser muito mais sério. E o Rodrigo, ou Henrique, ou o nome que ele usasse agora, podia estar envolvido em algo ainda pior. Ela ligou para Rebeca. Eu tô com medo, Rebeca. Medo de ter vivido com alguém capaz de fazer... isso. A advogada tentou acalmar, mas estava abalada também. Prometeu acionar a polícia de Curitiba, enviar o que já tinham e conectar os casos. Camila não pregou o olho naquela noite. Lucas dormia tranquilo, mas ela ficou sentada na poltrona do quarto, encarando o nada, a cabeça cheia de perguntas. Se ele era capaz de fazer isso com outras pessoas, o que mais ele tinha feito? Quem mais ele enganou? E quem estava por trás, ajudando ele todo esse tempo? No dia seguinte, a polícia chamou Camila para uma conversa fora do fórum. Queriam entender mais sobre o comportamento do Rodrigo, sobre lugares que ele costumava frequentar. Frases que dizia, pessoas que conhecia. Era como se estivessem montando um perfil mais profundo dele. Ela contou tudo, até os detalhes pequenos. Tipo, quando ele trancava o celular com 2 aplicativos diferentes. Ou quando dizia que ia para uma cidade e aparecia com um souvenir de outra. Nada fazia sentido antes, mas agora tudo parecia encaixar. No fim da conversa, o investigador olhou para ela com seriedade. Camila, a gente tá lidando com um cara que vive disso há anos. Ele sabe fugir, ele sabe apagar rastros, mas a gente tá perto. E a sua coragem tá ajudando muito mais gente do que você imagina. Camila saiu dali com a mente fervendo. Era como se a cada resposta aparecessem mais 10 perguntas. A cada nome novo, uma nova dor de cabeça. E agora, uma nova ameaça. Mas ela não ia recuar, porque no fundo, Camila já tinha entendido uma coisa. A verdade inteira ainda estava vindo. E dessa vez, ela ia até o fim. Camila não conseguiu dormir direito desde aquela última mensagem. O nome Henrique Costa martelava na cabeça dela o tempo todo. A mulher desaparecida, a matéria antiga, as mensagens misteriosas, tudo apontava para algo maior, algo que ela nunca imaginou. Ela acordou na terça com o celular vibrando. Era a Rebeca. A polícia quer falar com você. Tem coisa nova. Hoje, às 2h. Camila nem perguntou o quê. Só respondeu que iria. Deixou Lucas com a mãe e passou o resto da manhã tentando controlar o coração, que não parava de bater acelerado. Sentia que algo importante ia acontecer. Mas não. Sabia se estava preparada. Chegando lá, foi levada para uma sala reservada. Tinha um investigador, uma mulher do setor de inteligência, e Rebeca já a esperando. A mulher da inteligência falou primeiro. Camila, a gente tem informações concretas. Agora, o Rodrigo não é Rodrigo. E também não é Henrique Costa. Camila franziu a testa. Como assim? A mulher puxou uma pasta, abriu e colocou sobre a mesa uma série de documentos. A identidade original dele é outra. O nome verdadeiro é Alexandre Tavares Silva. Nascido em São Paulo, em 1985. Ele sumiu em 2010, depois de ser investigado por um golpe em uma cooperativa de crédito. De lá pra cá, ele usou pelo menos 4 identidades diferentes. Henrique Costa, Rodrigo Alves, Marcos, Simões e até um nome argentino falso, Diego Ávila. Camila ficou parada, sem piscar. Era como se a ficha não caísse.
Ele já fez isso antes? Enganar mulheres, mudar de cidade? Sim. Tem registro de pelo menos 3 relacionamentos em estados diferentes e 2 filhos registrados com nomes falsos. Camila apertou a mão na mesa. Ele tem outros filhos? Tem. Um no Mato Grosso do Sul e outro em Pernambuco. As mães das crianças já foram localizadas. Uma delas entrou com ação na justiça, mas ele desapareceu antes de ser citado. A outra achava que ele tinha morrido. Ele usava o nome de Marcos quando estava com ela. Camila sentiu o estômago embrulhar. Era como se a história dela tivesse sido só mais um capítulo de um roteiro antigo. Um roteiro repetido. E por que ninguém descobriu isso antes? A mulher explicou. Porque ele era cuidadoso. Não deixava rastros. Usava documentos falsos bem feitos, sem histórico criminal associado. Só agora, com as denúncias, a gente cruzou os dados e viu que o rosto era o mesmo, só que com nomes diferentes. Usava variações pequenas, mudava o cabelo, crescia a barba, sumia por um tempo, reaparecia com outro nome. Camila se encolheu na cadeira. Tava tentando juntar tudo aquilo. Alexandre, Henrique, Rodrigo, Diego. O homem com quem ela dividiu a cama por anos era uma invenção ambulante. Um personagem, ou melhor, vários personagens. A investigadora continuou. A gente não sabe onde ele tá agora, mas temos um novo possível paradeiro. Um contato anônimo indicou que ele pode estar na fronteira com o Paraguai, usando identidade estrangeira. Camila segurou as lágrimas. Era muita coisa de uma vez. E essa mulher? A Catarina? A que sumiu? Ainda estamos investigando. O nome dela apareceu em um dos registros antigos. Ela namorou o Rodrigo, ou melhor, o Alexandre, por alguns meses. O caso foi encerrado, como desaparecimento sem provas de envolvimento dele. Mas agora vai ser reaberto. Camila olhou para as fotos em cima da mesa. Todos os rostos eram o mesmo homem, com barba, sem barba, com cabelo raspado, com cabelo grande. Mas o olhar era o mesmo, aqueles olhos que ela conhecia, que olhavam para ela como se estivessem apaixonados, que diziam "eu te amo", enquanto escondiam uma vida inteira. Ela pensou no Lucas, no que ela ia dizer para ele no futuro, no dia que ele perguntasse quem era o pai. E agora? O que eu faço? Rebeca respondeu. Agora você vai ser ouvida como testemunha nos outros casos. E você pode ser a peça-chave para encontrar ele. Camila fechou os olhos por um momento. Respirou fundo. No caminho de volta para casa, dentro do carro, ela foi pensando em tudo. Rodrigo, ou Alexandre, ou seja lá quem fosse, tinha construído uma teia tão bem feita que ninguém desconfiava. Passava confiança, fazia carinho, sabia o que dizer, na hora certa, do jeito certo. E quando tudo começava a desmoronar, ele sumia. Deixava para trás uma mulher, um filho, uma história pela metade. Mas agora era diferente. Agora tinha gente correndo atrás. Agora ele não ia sumir sem deixar rastro. Camila chegou em casa, pegou Lucas no colo e olhou para ele por uns segundos. Seu pai não é quem dizia ser, mas você vai saber a verdade. Inteira. Sem mentira nenhuma. Naquela noite, ela reabriu uma pasta no computador. O livro que tinha começado a escrever e abandonado meses atrás. Título: O Homem Sem Nome. Ela digitou a primeira frase de novo, com mais força, com mais raiva, mas, dessa vez, com um propósito, porque agora ela sabia com quem estava lidando e ia até o fim. Camila estava sentada na poltrona do quarto de Lucas, quando o telefone tocou. Era uma sexta-feira qualquer, final de tarde, céu acinzentado, silêncio na casa. Ela quase não atendeu. Estava cansada, com a cabeça cheia, mas atendeu. Camila Mendes? Sim, sou eu. Aqui é do setor de inteligência da Polícia Federal. Encontramos o homem que você conhece como Rodrigo Alves.
Ele foi preso hoje, às 14 horas, tentando atravessar a fronteira com documentos falsos. Identificação confirmada. Nome verdadeiro: Alexandre Tavares Silva. Camila não respondeu. Ficou em silêncio, encarando o nada. A respiração travada, o coração socando o peito. Camila? Tô aqui. Ele será transferido para São Paulo, nas próximas horas. A juíza do caso já foi informada. Você será chamada como testemunha principal na audiência final. E por segurança, vamos manter a localização dele em sigilo por enquanto. Ela desligou. Ficou parada. Não chorou. Não, sorriu. Só deixou o corpo relaxar de um jeito que não relaxava há meses. Era como se algo dentro dela dissesse: acabou. No mesmo dia, a notícia saiu em todos os lugares. Foragido nacional é capturado com nome falso na fronteira. Homem que enganou diversas mulheres e usava identidades diferentes é finalmente preso. Caso Camila Mendes. Fim da farsa que chocou o Brasil. Camila assistia às reportagens com Lucas no colo. Ele batia palminha vendo os repórteres falarem animados, sem entender nada. E ela só pensava no quanto aquele bebê merecia crescer livre desse peso. Do outro lado, Lorena mandou mensagem. Simples. Ele: me deve muito. Mas você não deixou ele escapar. Obrigada. Camila respondeu: a gente merecia a verdade, nem que fosse a mais dura. Dias depois, ela foi chamada para a audiência final. Era ela, Rebeca, a promotora, o juiz, alguns jornalistas do lado de fora, e lá estava ele, Alexandre, algemado, barba, por fazer, olhar apagado. Nada daquele homem seguro, sorridente, cheio de charme. Ele não era mais Rodrigo. Agora era só o cara que caiu. O juiz leu a sentença. Condenação por falsidade ideológica, estelionato, ameaça, abandono de incapaz e uso de identidade falsa. Prisão em regime fechado. O tempo ainda ia ser definido, mas já passava de 15 anos. Quando o juiz perguntou se ele queria dizer algo, ele só olhou para Camila. Pela primeira vez, não era ódio, nem raiva, nem pose. Era derrota. E ela não respondeu, nem um olhar. Na saída, um repórter tentou se aproximar. Camila, o que você sente vendo ele preso? Ela só falou: paz. A vida não voltou ao normal. Porque não existe normal depois de tudo aquilo. Mas a rotina foi mudando. Lucas crescia rápido. Já andava pela casa bagunçando tudo, puxando panos, tentando abrir armário. A risada dele era a coisa mais bonita da casa. Camila terminou o livro. Lançou com o mesmo nome, O Homem Sem Nome. Contou tudo, do começo ao fim, sem floreio, sem esconder nada. O livro vendeu, ganhou espaço na mídia, inspirou outras mulheres. Recebeu cartas, e-mails, gente dizendo: vivi o mesmo, você falou por mim, obrigada por não ter se calado. Um dia, numa palestra, uma jovem levantou a mão e perguntou: você se arrepende de alguma coisa? Camila pensou. Demorou para responder. Não, porque mesmo com tudo o que aconteceu, eu fiz o que era certo. E meu filho vai crescer sabendo que a mãe dele não abaixou a cabeça para mentira. No fim daquele dia, ela voltou para casa, jogou os sapatos no canto e foi direto para o quarto de Lucas. Ele já estava na cama, enrolado no cobertor, rindo de alguma coisa na TV. Camila deitou do lado dele, fez carinho em seu cabelo. E ali, naquele silêncio cheio de vida, soube que estava tudo onde devia estar. A farsa tinha acabado. E o que sobrou era a verdade, viva, dura, mas só dela.